Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre um tema muito polêmico, mas eu acredito que é importante falar para vocês. Existem 3 segredos da qual estão relacionados aos iluminados que precisam ser revelados. Um deles está ligado a um profeta da Torá, Daniel, e outros são regras políticas e sociais do mundo. Bom, sobre a primeira, que é o profeta Daniel da nossa Torá, está escrito algo no capítulo 12, extremamente pesado, sobre o quanto estará oculto o sistema das pessoas que são perversas no final do tempo e quanto está ligado à perversidade e à tentativa de dominar os entendimentos corretos da Torá, ou seja, da verdade, para o lado inverso. Eu vou ler para vocês, depois eu falo os 2 próximos segredos. Naquele tempo levantar-se-á Michael, o grande príncipe celestial, o patrono do filho do teu povo, e haverá uma época de tribulações como nunca houve em tempo algum, desde que existem as nações. Está falando sobre o final dos tempos, profeta Daniel. Mas então o teu povo escapará, tudo que está registrado nesse livro acontecerá. Muitos dos que repousam sobre a terra serão despertados, alguns para uma vida eterna de méritos e outros para o pobre eterno. Os sábios resplandecerão com o esplendor do firmamento, e os que ensinaram as multidões como viver em integridade brilharão para sempre, como as estrelas. Mas tu, ó Daniel, torna obscura essas palavras e sela o livro até o fim dos tempos, que muitos busquem e que cresça o conhecimento. Ou seja, que as pessoas vão precisar conseguir gerar compreensão através da sua interpretação, estudo aprofundado, e que simplesmente não vai cair do céu. Então, eu, Daniel, observei e eis que outros 2 anjos estavam parados, um em cada margem do rio Tigre. E disse a um deles ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo falta para o final que está oculto? E percebi, quando ele ergueu as 2 mãos para o céu e jurou por aquele que é a fonte da vida, Criador do mundo, que após um tempo de 2 períodos e meio, quando se completar a fragmentação determinada para a mão do povo sagrado, tudo estará terminado. Aqui está cheio de códigos sobre o que significa cada período e como a gente faz as contas para chegar lá. E eu ouvi, sem poder compreender, e disse: ó meu Senhor, qual será o fim de tudo isso? Esse é o profeta Daniel tentando entender detalhes sobre o final dos tempos. E ele respondeu: segue teu caminho, Daniel, porque o significado dessas palavras está oculto e selado até o final dos tempos. Elas serão elucidadas, clarificadas e refinadas por muitas pessoas. Os iníquos agirão segundo a sua iniquidade e nada compreenderão. Os sábios, porém, tudo entenderão. Significa que os perversos vão aproveitar os conceitos bons e os valores corretos para invertê-los, utilizar para o seu interesse, mas no final das contas não estão entendendo nada e vão tropeçar. E os sábios, pelo contrário, estão entendendo tudo o que está acontecendo, mas estão tentando quebrar essas forças negativas. Ok. Os sábios, porém, tudo entenderão. Desde o tempo em que foi suspensa a oferenda diária, a abominação foram postas em seu lugar. Vão se passar 1290 períodos. Bem-aventurado é aquele que esperar e alcançar 1335 períodos. Quanto a você, em relação ao profeta Daniel, segue teu caminho. Chegará a hora do teu repouso e depois despertará para perceber tua porção e recebê-la, ao chegar ao final dos tempos. Então aqui no profeta Daniel, claramente é falado sobre valores e inversão de valores sobre as pessoas iníquas, principalmente no final dos tempos. Que é o quê? Sistema. O segundo segredo que eu quero falar para vocês é o seguinte: Illuminatis existem. São pessoas poderosas e pessoas que têm total influência sobre o mundo. E existem 2 ferramentas que talvez você nunca soube que eles mais utilizaram: desinformação e ironia. Essas são as ferramentas principais para que seja desestabilizada a opinião pública e as pessoas sempre pensem e olhem aquilo como uma brincadeira. E quanto mais seriedade existe, mais se faz brincadeira. Ao ponto que até as pessoas que dominam o sistema, como por exemplo, dominam sistemas de dinheiro, lavagens de dinheiro que são mundiais, que valem trilhões, pessoas que dominam corporações e conseguem mexer dessa forma na tendência midiática, cultural do mundo. Essas pessoas, ao mesmo tempo, também criam conteúdos que brincam com a ideia do Illuminati, que ironizam, para que dessa forma haja informação, desinformação, propaganda e antipropaganda. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: hoje em dia, a maior parte dos Illuminatis
são pessoas que nem sabem que são Illuminati. São pessoas que estão sendo utilizadas também como ferramentas para movimentar a massa pública, a massa da opinião, a inversão de valores, a depravação, a sexualização e tudo que é errado ser feito, ainda mais em pessoas, desde os mais jovens ou os mais inocentes e honestos entre os adultos, e fazendo com que dessa forma a pessoa que esteja gerando conteúdo ou criando, por exemplo, emprego e empreendedorismo, ele participe dessa tendência sem estar consciente disso. Significa que o sistema hoje em dia de pessoas que sim são Illuminati é controlar o sistema sem que os seus auxiliares estejam percebendo. Assim a gente consegue, entre aspas, movimentar o mundo para a direção dos piores interesses do mundo. Dessa forma, criar um ocultismo, uma negatividade muito grande, a ponto que todo mundo que tem um pouco de luz já perceba. Haja essa guerra moral e ética no mundo e dessa forma, no auge dessa guerra, chegue Mashiach. Saibam que Illuminati é um conceito real. Muita gente acha que é uma pessoa de 3 cabeças ou uma coisa meio alienígena. Não, está nesse mundo, está no sistema hoje em dia do dinheiro. Eu quero dizer para vocês, o maior tentáculo que existe de Illuminati hoje em dia é o comunismo e o que sobrou dele. É uma forma e um sistema de política que não faz o menor sentido ainda existir, assim como o nazismo, mas ainda se propaga pelo mundo e ela ainda se mistura de forma tragicômica com o liberalismo, que justamente o comunismo, que é o auge do poder do Estado, sendo o seu pai e a sua mãe e dominando o que você vai comer hoje, ele é considerado liberal, ele é considerado agendas como LGBT e outras do mundo afora. Essa é a ironia, para mostrar o quanto a mentira está na sua cara, mas ao mesmo tempo ela prevalece enquanto a gente não desperta. Assunto Illuminati é sério. Eu tenho 2 aulas sobre isso no meu canal. Um são os Illuminati, quem são os seus mistérios, e outro Illuminati com a ligação com o rei Salomão. Vale a pena você assistir, se inscreve no meu canal, porque muitos segredos você ainda vai conhecer. Tudo de bom e até a próxima.